Olá, pessoal, uma boa tarde para todos. Agora já estamos gravando. Geralmente, esses mini cursos assim no meio da tarde, a gente tem que dar um pouquinho de tolerância, né? Porque às vezes as pessoas não têm acesso na hora mesmo, né? Sem falar que os brasileiros têm dificuldades históricas com o relógio, né? Mas mesmo na Inglaterra, 5 minutos, dizem até 10, 15 minutos é tolerável, né? Depois disso aí já passa do absurdo. Bem, pessoal, nós vamos conversando aqui um pouquinho, de forma introdutória, porque caso, olha aí, alguém vai chegando, a gente vai interferindo assim, para a gente não entrar no assunto propriamente dito e depois temos que retornar alguns aspectos. Eu vou deixar o chat aqui ligado, aberto, para que a gente possa acompanhar. Possivelmente, Valcleia, desculpe o atraso. Muito bem, entendeu? Isso aí já mostra que você é responsável. Está preocupado aí realmente com o atraso. Esse Rodrigo Prado aqui, será que é o Rodrigo, meu vizinho? Porque tem o meu vizinho lá, o dono da casa. Pessoal, às vezes a gente pensa que isso é uma coisa de pouca importância, mas é o Rodrigo mesmo, né? Mas olha, pessoal, meu sonho era pegar o Rodrigo na sala de aula para eu poder me vingar, né? Mas aqui no minicurso eu não posso fazer muita coisa, né? Mas é brincadeira, né? Só tenho que agradecer aí, o Rodrigo é um rapaz aí de um coração grande. Eu falei para ele, olha, você já me fez tanto favor, eu vou pedir a Deus que lhe dê uma noiva bonita, inteligente e muito rica, né? Não sei se Deus vai atender ou não, né? Pessoal, mas olha, meu nome é Evandro Cunha, sou formado em Filosofia, em Teologia e Letras, nós temos um mestrado e doutorado em Filologia, né? Filologia não é filosofia, filologia é estudo de textos, e principalmente na área de hermenêutica, né, estudos históricos e culturais. Aqui no Brasil, ele se reduz um pouco assim, a questão de curso de letras, mas não é bem letras, né? O curso de filologia ele é mais amplo do que um doutorado em letras, porque envolve linguística, envolve estudos literários, envolve estudos de psicologia cognitiva, no que diz respeito à interpretação, e filosofia também da linguagem. Então, é uma área assim, mais ampla, né, interdisciplinar, e a filologia, juntamente com a teologia e a filosofia, elas têm uma relação muito grande com a questão do curso de direito, porque se você já observou que esses termos que se usam, né, em direito, a questão de hermenêutica, de exegese de texto, né, que é a interpretação, eles são textos vindos da teologia, né? Se você olhar ali, quem já estudou a hermenêutica, você já deve ter percebido que em algum momento se menciona alguns filósofos europeus que, na verdade, eles eram teólogos, né? Então, por isso que, dessa forma, essas áreas estão interrelacionadas. Tá ok? Então, hoje nós iremos falar aqui sobre a declaração do homem, do cidadão, da Revolução ali, francesa, mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que eu tenho falado sempre na sala de aula. Hoje em dia, não se pode ter uma formação 100% monolítica, né? O que é isso? É você estudar, por exemplo, medicina e estudar só medicina. Estudar direito, só direito, né? Não existe isso. Se você quer ser um bom profissional, eu acho que vocês já perceberam isso. Você quer estar fazendo curso de direito, você precisa saber um pouco de informática, você precisa saber de literatura, de psicologia, de história, de filosofia, de teologia, porque essas coisas,
vão te ajudar e muito, né, no exercício da sua profissão, tá certo? Na literatura você encontra ali muitos elementos, muitas situações que envolvem o direito. Na literatura russa, né, eu acho que todos vocês já ouviram falar do Crime e Castigo, né, de Dostoiévski. Aqui no Brasil também temos vários, né, na literatura francesa, infinidade aí de textos. E quanto mais você lê, você vai... Aí você poderia dizer, mas professor, mas se eu serei um advogado, ou um juiz, ou um promotor, o que é que isso vai ter a ver? Tem muita coisa a ver, por incrível que pareça, né? Porque se você ler muito da literatura mundial, de história, de filosofia, de sociologia, nas horas de você construir um argumento, você vai perceber que o seu cérebro vai funcionar de uma forma maravilhosa na elaboração do argumento. E vocês já perceberam que direito, o julgamento, né, o chamado tribunal, na verdade, é um grande teatro, né? Isso é um grande teatro, onde ganha, não é sempre a verdade, não é sempre a justiça, mas aqueles que sabem melhor representar. E quando eu digo representar, é dominar bem, né? Shirley, seja bem-vinda aqui, viu? A Shirley não é aluna aqui da nossa instituição, mas está nos visitando. Seja bem-vinda, querida. Tá certo? Então, esse conhecimento que a gente chama hoje de interdisciplinar, ele é maravilhoso. Vocês perceberam que a própria grade do curso de Direito tem essa elasticidade, mas não tem tudo, né? Porque realmente não tem como colocar. E você já deve ter percebido aí que no curso de Direito são muitas disciplinas, né? Realmente é uma coisa de louco, né? Tá certo, pessoal? Então, nós iremos colocar qualquer coisa, se você tiver alguma pergunta, é só marcar aqui, que agora tem levantado a mão aqui no Meet, né? E também você pode, deixa eu partilhar aqui, você pode fazer uma intervenção, né? Você pode abrir aí deixa eu abrir aqui a tela. Pronto. Ok, então deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho para a gente conversar um pouquinho. Então, a Declaração do Homem e do Cidadão de 1789, historicidade e atualidade, né? Pessoal, sempre quando a gente vai estudar um tema, né, eu creio que muitos de vocês já sabem disso, mas eu gosto sempre de repetir as coisas óbvias, né, porque isso reforça o processo do aprendizado, né? Geralmente, quando a gente vai estudar um tema de natureza histórica, a gente deve fazer aquelas perguntinhas, né? O que, aliás, né? Quando, onde, né? Por quê? Essas perguntas nos ajudam muito a gente compreender aquilo que a gente está estudando que diz respeito à história. A Declaração do Homem e do Cidadão, a própria data está mostrando aqui já a sua temporalidade. Ela foi elaborada na França, né, durante um período de turbulência tremenda da Revolução Francesa, e ela teve um impacto tremendo, né, nos eventos posteriores, né, tanto nas elaborações das constituições europeias, como também ela vai ser a grande inspiradora da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. Né? Então, ela tem realmente uma influência tremenda na história contemporânea, né, do Ocidente. Né? Vocês sabem que a Revolução Francesa ela acontece naquilo que os historiadores positivistas chamavam de contemporaneidade, né? Que essa classificação de história hoje é bem questionada. Deixa eu só aqui, pessoal, que quando toca aqui, infelizmente, tem que fechar aqui para poder... Deveria ter um recursozinho de entrar, né? Sem precisar estar... Não sei se existe, é verdade, né? Deixa eu voltar aqui. Então, Desculpa, eu vou deixar aqui nesse formato para facilitar aqui a nossa vida. Então, a Revolução Francesa,
ela teve um impacto tremendo na história do Ocidente, e sempre quando a gente vai estudar essas coisas, a gente tem que perguntar aquilo que a gente chama, em estudos históricos, de etiologia, né? O que é uma etiologia? Etiologia é uma palavra que vem da medicina, e, na verdade, significa você buscar as causas, né? O que é que causou. A Revolução Francesa, ela é causada, ela é o resultado, digamos assim, de um longo processo histórico que a Revolução Francesa, na verdade, foi o ápice desse processo histórico. E que processo foi esse, né? Deixa eu falar agora, olhando para vocês, porque não é todo dia não que vocês têm um professor bonito assim, de descendência, de afrodescendente com a beleza dessa natureza, né? Então, vamos desfrutar dessa estética africana um pouquinho. Então, pessoal, deixa eu olhar aqui para vocês e falando um pouquinho. Então, a Revolução Francesa, ela é o ápice de um processo. Que processo? É um processo que nasce, que depois que o Império Romano se desfaz, a Igreja Católica, né, o cristianismo toma conta da Europa. Eu falei isso aqui bem rapidinho, né, porque não é o escopo do nosso encontro. A Igreja Católica toma conta da Europa inteira, né, inclusive materialmente, né, um terço das terras da Europa pertenciam à Igreja nesse período, inclusive até estados, né, pontifícios havia ali na Península Itálica, né, central. E muitos intelectuais não estavam felizes com isso porque não havia liberdade de expressão, nem de pensamento, né? Então, é uma coisa que marcou completamente a Idade Média, né? Então, vários intelectuais dentro, né, desse mundo cristão, eles estavam conformados com isso e começaram através da ciência, da matemática, da filosofia, começaram a questionar as autoridades, né, constituídas, desde a autoridade papal, como também as autoridades científicas até então, principalmente Aristóteles e companhia. Então, esses teólogos, esses filósofos, eles, na verdade, foram chamados de liberais. Por quê? Porque a palavra libertas vem da origem da liberdade, e a palavra liberal tinha a ver com liberdade. Liberdade de quê, nesse momento? Liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento para poder ter a liberdade de agir. Então, aí você tem Galileu Galilei, Giordano Bruno, você tem depois Martim Lutero, você tem uma série de pensadores, né, que questionaram o status quo e gerou a Revolução Científica, gerou a Reforma Protestante, e vai surgindo aos pouquinhos, até chegar o chamado Iluminismo, né? Esse processo aí, nós damos nome de Renascimento, Humanismo e, consequentemente, o Iluminismo. O que era o Iluminismo, né? Que é o que nos interessa aqui para a nossa fala. O Iluminismo era aquele movimento onde os intelectuais queriam ser guiados apenas pela razão, sem intervenção da Igreja, né? Sem intervenção da Igreja Católica ou qualquer outra autoridade, né? O homem como sendo o centro e a sua razão como sendo a sua bússola maior. Ok? Então, surgiram os iluministas. Então, os iluministas começaram com propagar aquelas ideias, né? Aquelas ideias acerca da liberdade. Então, você vai encontrar os contratualistas ingleses, pensadores franceses, suíços, falando da liberdade, né? A liberdade é o grande tema do século XVII e XVIII. Né? 16, 17 e 18. São 3 séculos aí falando demais sobre a liberdade, sobre a necessidade do homem ter a liberdade. Pessoal, quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando na importância da história, né? Porque hoje a gente está voltando, está tendo um retorno a esse período medieval, praticamente em quase todas as instâncias da sociedade. Hoje a gente sente uma falta de liberdade, né? Uma censura muito grande operando. Então, voltando aí para os nossos iluministas. Então, os iluministas falaram demais sobre isso, sobre essa liberdade. Eles influenciaram a Revolução Americana, lembrando que a Revolução Americana
a independência, né, todas aquelas lutas, ela é anterior à Revolução Francesa, embora fosse motivada por ideias francesas, né? Por incrível que pareça. Perceba como os americanos são pragmáticos, né? Eles pegaram as ideias francesas, colocaram em prática e fundaram uma nova nação, cuja Constituição falava ali da liberdade. A Carta de Filadélfia também falava sobre a liberdade, né, que era uma herança aí do Bill of Rights, né, lá da Inglaterra. Enfim, nasce a nação americana com esse ideal de liberdade, e agora os franceses começam a olhar para a América, a filha, né, intelectual aí americana, e eles resolvem fazer algo semelhante, né, que é justamente essa revolta com relação ao poder estatal. Então, ali foi dividido, eu estou aqui bem sintetizando, vou repetir, porque isso aqui é um preâmbulo, né? Então, a situação da França, né, era uma situação caótica, do ponto de vista econômico, embora a Revolução Industrial aos pouquinhos estava sendo implantada na França, mas a maior parte dos seus cidadãos estavam no campo, por isso que você já vê aí a palavra cidadão e homem, e depois Karl Marx vai fazer uma crítica a esses dois termos, porque o cidadão aí vem, na verdade, não é bem da cidade, mas vem do campo, né? Ok, mas, então, os cidadãos viviam em situação de miséria, né? A nobreza, né, e o clero, né, viviam no luxo, e quando eu falo aqui do clero, a Igreja Católica, né, os cristãos da época, né, da alto escalão, viviam lá nos altos poderes, né, e aos pouquinhos foi nascendo uma inquietação na classe média, que na época se chamava de burguesia, e essa classe média começou a incitar a população, e aí acontece a Revolução Francesa, com todas as suas consequências, excessos, etc. Né? Bem, até hoje os historiadores estão divididos entre se foi realmente algo positivo na história da humanidade ou se não. Mas se você analisa com certa imparcialidade, você vai perceber que houve os aspectos negativos, muita gente morreu, mas houve também o aspecto positivo. Qual foi o aspecto positivo? Foi a reformulação das monarquias modernas, né? Então, todas as monarquias europeias, quando olharam para a França e perceberam o que estava acontecendo, né? Se o povo tira a vida de um rei e implanta uma república usando a violência, não era uma novidade, porque na Inglaterra já tinha sido feito isso, né? E não tinha dado certo. Então, os monarcas europeus começaram a implementar mudanças sociais, né, para poder acalmar a população. Não era amor à população, mas para acalmar, para que não acontecesse nas suas nações aquilo que estava acontecendo lá na França. Então, nesse turbilhão todo, nasce esta declaração, que, na verdade, não eram as leis propriamente ditas, era uma declaração filosófica, trazendo à lembrança do povo francês e também da comunidade mundial aquelas coisas óbvias, né? Aqueles valores que eles chamavam de naturais, né? Que tinham sido esquecidos pela humanidade durante a Idade Média. E, por incrível que pareça, graças à Igreja Católica, né? Ou seja, o cristianismo, que nos seus primórdios era uma religião de valorização do homem, na Idade Média passa a ser uma religião que valorizava as estruturas eclesiásticas. O rito ocupou o lugar da espiritualidade e a instituição ocupou o lugar do homem. Bem, então, vamos dar agora uma olhadinha no texto propriamente dito, né, porque é aquilo que eu gostaria que a gente olhasse, né? Eu volto a repetir, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode fazer aqui a interferência, viu? Então, vamos lá. Vamos começar com esse pensador alemão, né, que viveu períodos ali muito perto, né, da Revolução Francesa, Leopold von Ranke, e ele dizia: eu quero saber as coisas como efetivamente se passaram. Isso aqui é um pensamento que eu amo. Ou seja, nós como os intelectuais, operadores de direito,
temos que procurar saber como as coisas realmente se passaram, né? E no Brasil, com todas essa efervescência jurídica, política que aconteceram no nosso país, esse pensamento se torna algo assim muito importante para nós. A gente tem que saber o que está acontecendo realmente nas coisas em nosso país, e no nosso caso aqui, procurar olhar para o passado, para entender o que aconteceu ali. As contradições do século XVIII, né, que era chamada a Era da Luz, mas eu coloquei aqui luzes e trevas. Né? A razão libertou o homem dos dogmas religiosos da Idade Média, mas o escravizou às ideologias políticas. Ou seja, foi só mudar de senhor. O liberalismo proclamou o ser humano como um ente livre, mas esse mesmo ser humano agora estava livre para escravizar seus semelhantes. O iluminismo criou as justificativas filosóficas para a escravidão dos negros. Pessoal, isso aqui é muito interessante, por isso que eu chamo aqui as contradições do século XVIII. 17 e 18, né? Na Inglaterra, tivemos aí os contratualistas, principalmente Locke e outros filósofos, falavam muito sobre a liberdade. Demasiadamente falavam sobre a liberdade. Mas eram esses mesmos países que promoviam a escravidão. E a maioria desses países, todos eram religiosos, né? Todos eram cristãos. Então, a escravidão moderna dos negros é uma invenção iluminista e é uma invenção também, por mais irônico que seja, e por mais... Olha aqui também, o Osias também está pedindo desculpa pelo atraso. Pessoal, vocês estão me deixando emocionados, viu? Com tanta sensibilidade, viu? Mas valeu, Osias. Parabéns aí. Você com a Valcleia, né? Pediram desculpas aí pelo atraso. Mas valeu. Isso mostra que a responsabilidade. Pessoal, eu pergunto antes de a gente avançar, está dando para entender até agora esse contexto histórico bem reduzido, muito reduzido, mas só para a gente ter uma ideia do que vamos falar? Ou seja, pronto, é para mostrar que todo esse avanço... A Amanda também está pedindo desculpa. Olha, essa usou até perdão, essa está mais religiosa ainda, perdão. O Rodrigo também está dizendo que sim. Então, pessoal, aqui, esse introito aqui tem a intenção de situar você no tempo e na história, e para mostrar essas contradições, né, vocês vão ver que a Declaração dos Estados Unidos, né, que fala ali que todos nós somos iguais, etc., é o mesmo país que está escravizando os negros. Né? Mas na sua declaração diz que todos são iguais. E Thomas Jefferson saiu com uma, né, tentou salvar essa situação, e ficou pior ainda, porque ele chegou a ponto de dizer que os negros eram uma categoria de seres humanos que não poderiam entrar na categoria de homens. Veja aí, categorias de homens. Igualmente diferentes. Eu gostei, Gabriel. Igualmente diferentes. Né? Então, os negros não poderiam entrar na categoria de homens. Aí depois, os índios também não poderiam entrar na categoria dos homens. Então, uma situação muito interessante, porque era o avanço do iluminismo e realmente um retorno à Idade Média no que diz respeito à ética e às práticas políticas. Então, avançando. Então, a declaração foi se tornada pública, né? No último dia, no caso que teve vários dias, né? Dia 20 até o dia 26, mas no dia 26 de agosto de 1789. Volto a repetir que isso aqui não eram leis, né? Isso aqui eram declarações filosóficas, demonstrando o ideal iluminista francês para o mundo. Então, vamos ler aqui o preâmbulo. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento, olha aqui a questão do esquecimento, ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das infelicidades públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor uma declaração solene, os direitos naturais, olha aí que vocês que estudam direito, vocês vão ver sempre essa relação dos direitos naturais com os direitos positivos, né?
inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, constantemente presente a todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar seus direitos e deveres, de modo que seus atos do poder legislativo e do poder executivo, podendo ser a qualquer momento confrontado com o fim de toda instituição política, sejam mais respeitados para que as reclamações dos cidadãos, fundamentadas em geral em princípios simples e incontestáveis, voltem-se sempre para a manutenção da Constituição e a felicidade geral. Aqui nascem as ideias modernas da democracia, porque vocês lembram que da fundação da democracia, lá na antiga Grécia, até os Estados modernos, foram mais de 2000 anos. Né? Então, aqui ele fala de Constituição, palavras odiadas pelos franceses, principalmente por Luís XVI, né? Então, e fala da introdução do governo representativo. Por consequente, a Assembleia Nacional reconhece e declara em presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos do homem e do cidadão. Agora, aqui tem um detalhe muito interessante, que é a evocação do Ser Supremo. A maior parte desses iluministas, eles eram maçons. E muita gente pensa que o iluminismo e a Revolução Francesa foi um movimento de ateus. Não, foi um movimento anti-eclesiástico, um movimento anticatólico, né? Um movimento anticlerical, mas não era um movimento 100% antirreligioso. Porque até nessa declaração aqui, como vocês podem ver, nessa declaração, eles estão aqui evocando a presença de Deus. A gente está colocando isso aqui na presença de Deus, né? Porque o Ser Supremo, no caso que ele está se referindo aqui, é o próprio Deus, tá certo? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque os preâmbulos, isso aqui já é uma inspiração da Declaração dos Estados Unidos. No preâmbulo da nossa Constituição, também existe essa invocação ao divino, né? Que já foi tema aí de debate, que já chegou no Supremo, que o Supremo já fez lá uma cláusula vinculante, dizendo que não há nenhum conflito entre a laicidade do Estado com aquele preâmbulo, porque, segundo os ministros, o preâmbulo não faz parte, propriamente dito, da Constituição, né? Então, eles não acharam que fosse ali algo conflitante, né? Já que é um Estado laico, porque o Estado estaria invocando a presença de Deus logo no início ali. Então, avançando, vamos dar uma olhadinha aqui nos artigos, bem rapidinho, porque são 17, e a gente precisa fazer as considerações depois. Artigo 1º. Os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. As diferenças sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. Nascem livres e vivem livres em direitos. Mas, na verdade, vamos ler, depois a gente faz um comentário. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais. Percebam aí, pessoal, essa invocação constante dos direitos naturais, né? E vocês já devem ter estudado que quando se fala de direitos naturais, está se falando de natureza, e naquela época se acreditava, hoje é questionável, né? Mas naquela época se acreditava que a natureza era fruto da criação de Deus. Então, direitos naturais, na verdade, era um eufemismo para dizer de direitos que foram dados por Deus na natureza. Tá certo? E os direitos positivos, que seriam aqueles direitos construídos pela sociedade, que não foram dados pelas divindades, mas que foram construídos pela sociedade. Então, aqui se fala muito de direitos naturais. E imprescritíveis do homem, esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Perceba como essa declaração procura atender os diversos segmentos da sociedade. Porque a Revolução Francesa tinha o lema, né? Liberdade, fraternidade, e agora esqueci, né? Liberdade, fraternidade e igualdade, né? Então, aqui eles colocaram liberdade. Perceba que isso aqui é interessante, esses detalhes, viu? A liberdade,
A propriedade, por que colocaram a propriedade? Porque quem está fazendo essa declaração não é a plebe, não é o cidadão lá, o camponês. Não. Quem está fazendo essa declaração são os burgueses. E quem são os burgueses? Os proprietários. Então, eles introduzem aqui no segundo artigo uma proteção de quê? Das suas propriedades. A segurança também dessa propriedade e a resistência à opressão, que é a opressão aqui, logicamente, só poderia vir do Estado. Né? Então, por que isso aqui é importante? Porque, às vezes, a gente pensa que os direitos, eles nascem do povo para o povo, ou senão que nasceram no coração das divindades. Né? Mas perceba, todas as leis, com poucas exceções, né, dos 10 mandamentos, de Hammurabi e outras, né, elas nascem de uma minoria dominante. Se você tem a nossa Constituição de 88, não foi você que escreveu, nem foi eu. Né? Foi uma minoria representativa que estava lá no Congresso. Né? Agora, vocês acham que essa minoria estava preocupada 100% com a população brasileira, comigo, com você? Não. Os primeiros interesses ali é o interesse dessa minoria. E, logicamente, com o passar do tempo, né, se sobrar, aí vai para a maioria. É por isso que nós temos problemas sérios, né, entre o direito positivado, a norma, né, positivada, e a norma fática. Né? Ok? Mas eu espero que vocês estejam entendendo essa minha consideração aqui, que essa ideia de propriedade é porque quem está fazendo isso são os burgueses. Artigo 3. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Aqui nasce a ideia de nações modernas, né? E a França, principalmente, porque a França, com essa confusão toda, boa parte do exército foi desintegrado, porque era exército de mercenários, e os cidadãos partiram para defender as fronteiras do seu país. Então, nasce ali uma ideia muito forte de nacionalidade a partir da Revolução Francesa, né? Nenhuma instituição e nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que não emane expressamente dela, né? 2 minutinhos aqui, pessoal. 2 não, meio. Alguém pedindo entrada? Foi autorizado, vamos lá. A liberdade consiste, perceba aí a insistência também na palavra liberdade, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o outro. Assim, o exercício dos direitos naturais, olha de novo aí, de cada homem tem como única baliza a que assegura aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Essas balizas só podem ser determinadas pela lei. Mas que lei? A lei elaborada pela burguesia, nunca pelo povo. Quinto, a lei só pode proibir as ações prejudiciais à sociedade. Aí aqui é a grande ideia do pensamento liberal. Né? Tudo que não for proibido por lei não pode ser impedido. E ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordena. Mais um momento aqui. Alguém querendo entrar? Pronto. A lei é a expressão da vontade geral. Pessoal, perceba a falácia disso aqui. Isso aqui não é verdade em lugar nenhum do mundo, né? A lei é a expressão da vontade geral. Né? Isso aqui é uma grande falácia. Né? Todos os cidadãos têm o direito de concorrer para a sua formação pessoalmente ou através dos seus representantes. Isso aqui vai aparecer lá na Declaração dos Direitos Humanos. Ela deve ser a mesma para todos, seja os que protegem, seja os que punem. Todos os cidadãos são iguais. Iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção, além de suas virtudes e dos seus talentos. Isso aqui também era outra utopia, né? Porque os cargos públicos, nesta época e a posteriori, era tudo indicado por aqueles que estavam no poder. Sétimo, nenhum homem pode ser acusado, preso ou detido, senão quando assim determinado pela lei e de acordo com as formas que ela prescreveu. Os que solicitam, expedem, executam ou fazem executar ordens arbitrárias devem ser punidos.
Mas todo homem intimado ou convocado em nome da lei deve obedecer imediatamente. Ele se torna culpado pela resistência, né? Oitavo, a lei só deve estabelecer penas estritas, evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicado, porque os monarcas absolutistas, eles diziam que a lei era ele mesmo, né? Não havia constituição nenhuma. O que eles diziam era lei. A palavra do rei era lei. Pronto. 2 minutinhos aqui, parece que tem alguém querendo aqui entrar. Vamos lá. Avançando. Olha, agora está chegando mais gente. Pronto. Deixa eu ver aqui. O 9, todo mundo. Assim, passei aqui, ó. Restritas. Assim, 8, oitavo. A lei só deve ser estabelecida penas estritas, evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido, senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada. Isso aqui era uma réplica à questão da tortura. Todo homem é presumido inocente até ser declarado culpado. Isso aqui, Hammurabi já tinha dito isso lá no seu código, né? No caso de se julgar indispensável sua prisão, qualquer excesso desnecessário para se assegurar de sua pessoa deve ser severamente reprimido pela lei. Isso aqui também é uma réplica à tortura. Ninguém deve ser perseguido por suas opiniões, mesmo religiosas. Olha aí a questão da religiosa, né? Então, não era um movimento antirreligioso, era anticlerical, né? Desde que sua manifestação não atrapalhe a ordem pública estabelecida pela lei, a liberdade de expressão. A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, embora deva responder pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei. Pessoal, perceba como esse negócio aqui é tão moderno, né? Porque hoje a gente tem dificuldade para expressar os nossos pensamentos, né? E aqui a declaração, o artigo 11, já falava sobre isso, né? Da necessidade, do direito que nós temos de expor os nossos pensamentos. E, lógico, né? Quando houver abuso, se eu vou expressar o meu pensamento na internet, falando aí a favor do racismo, do nazismo, da morte de índios, seja lá do que for, então essa minha liberdade tem que ser freada pela força da lei, né? Sem dúvida alguma. Mas aqui ele está se falando de forma geral, né? Ler, escrever, imprimir, gravar coisa na internet deve ser um direito garantido a todo cidadão. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Olha aqui a questão do Estado, né? Essa força é, portanto, instituída para o benefício de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem ela está confiada. Para a manutenção da força pública e para as despesas da administração, uma contribuição comum é indispensável. Ela deve ser igualmente repartida entre todos os cidadãos de acordo com suas faculdades. 14. Os cidadãos têm o direito de constatar por si mesmos ou por seus representantes a necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente e de vigiar o seu emprego. Isso aqui falando dos impostos, pessoal. De determinar sua cota, lançamento, recuperação e duração. A sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes do poder público. Veja que coisa interessante que nós não fazemos hoje, né? Era uma coisa que os iluministas já falavam, a necessidade da sociedade cobrar do Estado, o que está, não apenas do Estado, né, mas de todas as instituições, né? Último slide aqui da declaração, para a gente entrar na parte em outra sessão. Toda a sociedade onde a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. O último artigo. Sendo a propriedade um direito, olha aqui, pessoal, perceba mais uma vez a força
dos burgueses na elaboração da lei. Olha aqui o que é que eles dizem. Sendo a propriedade um direito inviolável, e não só inviolável, mas aqui introduziu uma teologia da propriedade, né? Um direito inviolável e sagrado. Ninguém pode ser dele privado, senão quando a necessidade pública, legalmente constatada, assim o exige evidentemente, e sob a condição de uma justa e prévia indenização, né? Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez aqui a questão da ênfase na liberdade, a ênfase nos direitos naturais e a ênfase na propriedade privada. Esse aqui é um dos temas da declaração. Vamos agora para a nossa última sessão, né? A crítica, Karl Marx escreveu este livro chamado A Questão Judaica, em 1843, né? Onde ele faz uma crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas, primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês o que é essa questão judaica, né? Essa questão judaica, porque muita gente lê isso aqui e não sabe, né? Não sabe. Estamos chegando quase ao final, viu, pessoal? Não se preocupe, não. Deixa eu colocar mais uma vez para vocês fazerem o prints para poder colocar aí no caderno de vocês. Viu? Então, deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre a questão o que é a questão judaica. Porque isso aqui é importante para vocês, quando estiverem lendo alguma literatura, vocês vão ver muito sobre isso. O que é a questão judaica, a questão judaica, a questão judaica. A questão judaica é o seguinte, é que os judeus nascem com Abraão, e Abraão, na Babilônia, ele faz todo um percurso para a Palestina e faz toda uma trajetória, né, ali, desde o Egito até as terras que eles chamavam Terra da Promessa. Né? Então, em Abraão, os judeus já nascem andando, né, como alguns teólogos chamam, né? Já nascem em movimento. Então, depois da morte de Abraão, os judeus são levados vão para o Egito, passam mais de 400 anos ali, e voltam para a sua terra. Depois, eles são escravizados são levados cativos para a Babilônia, né? Voltam de novo para a sua terra de origem, e perceba toda essa movimentação, né? Aí depois, na época do Império Persa, eles são libertos, eles retornam de novo aí para a Palestina. Na época do Império Romano, os romanos, no ano 70, invadem, mais uma vez, já estavam lá, né, mas invadem para combater uma rebelião e praticamente desfazem o Estado judaico e levam, né, espalham os judeus no Império Romano, mas levam uma parte significativa para Roma. Se você visita a cidade de Roma, perto do Coliseu, né, tem um chamado Arco de Tito, onde ali tem uns desenhos em alto relevo, ou é baixo relevo, não sei se é alto relevo ou se é baixo relevo, onde mostra Tito entrando com alguns judeus cativos em Babilônia, em Roma. Aí alguém poderia dizer, mas professor, como é que você vai saber que aquilo ali eram judeus? A gente sabe por causa dos utensílios que é descrito aquelas pessoas levando. Então, entre eles está o castiçal do templo, né? Isso é muito comum, era muito conhecido em Israel. Então, tem um judeu ali com castiçal e com outros utensílios do templo que realmente não há dúvida quanto a isso. Então, devido a isso, veja como os judeus se movimentaram, né? Isso aí é chamado de diáspora, né? Além dessa migração forçada, havia também uma migração voluntária. Então, depois da desintegração do Império Romano, os judeus se espalham, mais uma vez, aí, há um momento que eles são expulsos de Roma, depois é liberado, na época de Constantino, eles se espalham na Europa e no mundo todo, mas principalmente na Europa, eles incomodam muito. Por que os judeus incomodavam? Os judeus incomodavam, primeiro, por causa do seu monoteísmo. Eles adoravam um Deus diferente das comunidades e um Deus invisível, né? Aí você poderia dizer, mas professor, mas o Deus cristão não era também um Deus invisível? Era. Mas só que nessa época
já tinha se introduzido no cristianismo a questão de imagem de escultura, né? Não vamos esquecer disso. Então, os judeus têm essa aversão a esse tipo de coisa. Então, Deus é um Deus essencialmente metafísico, não pode ser físico, de hipótese alguma. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que os judeus sempre foram conhecidos pela sua inteligência. Desde a época de José no Egito, que foi escolhido para ser governador, Daniel em Babilônia, Mardoqueu no Império Persa, Joséfo no Império Romano. E se você olhar, né, por exemplo, o Facebook que nós usamos hoje é a criação de judeu, o Google é uma criação de judeu, o Messenger é a criação do judeu, a maior parte dessa tecnologia que nós usamos hoje é uma criação judaica. Esse camarada que nós estamos falando aqui, de Karl Marx, era um judeu, Freud era um judeu, Einstein era um judeu. A maior parte dos intelectuais que você ouve falar hoje, Foucault, Derrida, Deleuze, uma série de pensadores franceses, Noam Chomsky, todos são judeus, né? Então, eles são conhecidos no mundo todo por essa influência cultural que eles exercem na sociedade. E isso criava uma certa tensão na sociedade. Um outro elemento é a questão do dinheiro. Então, perceba, questão religiosa, questão intelectual e a questão do dinheiro. Os judeus, devido a essa movimentação histórica que eles tinham, eles desenvolveram a capacidade de acumular riqueza em poucos volumes, né? Então, geralmente guardavam muito ouro, muitas joias, e até hoje, por exemplo, quem controla o mercado de diamantes no mundo são os judeus. Os bancos estão fechados dia de sábado por causa do Shabat dos judeus. Então, perceba a influência, né? O número significativo das redes de comunicação mundial, né, de televisão, está na mão de judeus. Então, eles sempre foram influentes na questão intelectual e na questão financeira. E também a questão política. Perceba que José no Egito era uma questão política, Daniel também, Mardoqueu também, Joséfo também. Eles sempre foram indivíduos, Maimônides, na Idade Média também, né, que tinha influência científica e também política. Então, tudo isso criava nas pessoas um certo receio, né? Por exemplo, eles chegavam numa nação e eles prosperavam mais do que a pessoa da nação. Para vocês terem uma ideia, na época do descobrimento, Colombo, que veio aqui, no Cristóvão Colombo, era judeu, né? Descendente de judeu. O Padre Vieira era descendente de judeu, né? O dinheiro do descobrimento, né, da expansão marítima, era um dinheiro judaico, né? Na Idade Média, né, aliás, na Idade Moderna, aí, na época do descobrimento, só para ilustração, assim, a ciência judaica como estava dominando o mundo, a Isabel de Castilha, né, que é a grande mentora aí do descobrimento das Américas, né, ela não podia ter filho. Então, foi um médico judeu que fez um tratamento com ela para que ela pudesse ter filho. E ela teve vários filhos depois. Você tem uma ideia da ciência da época. O sogro dela, o pai de Fernando de Aragão, né, o pai de Fernando, que morava ali em Barcelona, ele estava praticamente cego, né? Chamaram o médico judeu com a sua ciência judaica e ele foi lá e fez uma cirurgia de catarata naquela época. Né? Naquela época. E o pai de Fernando de Aragão ficou curado. Né? Só para vocês terem uma ideia da influência. Então, na Europa moderna, né, da Revolução Francesa aí, e de Karl Marx, os judeus estavam dominando. Né? Por isso que quando Hitler assume o poder, né, o que é que Hitler fica irritado? Né? E ele diz isso no Mein Kampf, né? É que uma vez ele ia passando na rua e ele viu alemães procurando comida em casa de judeus, né? Em lixo de casa de judeus. Né? Ele percebeu que os judeus dominavam o palco político e econômico. Né? Então, o que é a questão judaica? A questão judaica, pessoal, né? Essa longa história para responder essa questão, o que é a questão judaica? Era o que fazer com os judeus, já que eles não são um dos nossos, mas nós precisamos deles. Deu para entender isso aí? A Isabel e o Fernando, quando eles quiseram tornar a Península Ibérica católica, os chamados reis católicos, eles expulsaram os judeus
com a intenção de pegar o dinheiro dos judeus. Foi a solução que Isabel e Fernando tiveram. Então, o Hitler, depois, vai ter aquele que nós conhecemos, pela a questão do Holocausto, mas na época de Karl Marx, quando ele está escrevendo esse livro, a questão judaica era o que fazer com os judeus, já que eles não são os nossos, e eles têm uma projeção muito maior do que nós. Ok? Então, espero que tenha dado para entender o que é essa questão judaica em termos gerais. Né? Então, voltando aqui para os slides. Né? Então, nesse livro, sobre a questão judaica, Karl Marx faz uma reflexão, uma crítica a essa declaração, dizendo que havia uma diferença explícita. Lembrando que Karl Marx tinha formação em direito e conhecia bem a filosofia e a filologia, né? Não vamos esquecer disso. O doutorado dele praticamente é filologia, mas a formação dele é de direito, né? Então, ele diz que nessa declaração ficou muito clara a distinção entre a norma positivada e a norma fática. Para aqueles que não têm familiaridade, né, eu acho que entraram alguns alunos aí que não são de direito, a norma positivada é aquela lei escrita. No caso, essa declaração, que embora não seja, né, uma lei, mas, digamos, a nível ilustrativo, seria aquilo que está escrito. E a norma fática é quando a lei é aplicada na vida real, ou não. Aí Karl Marx começa fazendo uma distinção entre esses dois termos aqui. Ele faz uma pergunta nesse livro que muita gente não faz. Ele diz, por que é que vocês colocaram, né, que os iluministas liberais burgueses colocaram a distinção entre o homem e o cidadão? Por que essa distinção? O homem e o cidadão. O cidadão é aquele indivíduo que trabalha no campo, não é uma questão da cidade, que a maioria das pessoas moravam no campo. Né? Eu acho que é Citroën, o nome da palavra francesa, se não estou equivocado. Então, eram as pessoas simples, eram as pessoas, aquelas pessoas que não tinham nenhum preparo acadêmico, não tinham nenhum recurso. E o homem, então, Karl Marx diz, né, nesse livro, ele diz, na verdade, essa declaração, ela não é do cidadão, ela é do homem. Que homem é esse aqui? É do homem livre. E essa declaração de Karl Marx não era uma coisa absurda, porque se você lê a Carta Magna inglesa, que foi um documento precursor desse, lá, na época do João Sem Terra, se dizia que todo homem tinha direito a sei o quê, mas desde que fosse livre. Ou seja, o servo não tinha direito nenhum. Ou seja, já havia essa distinção entre o servo e o homem livre, que é reproduzida nessa declaração. Então, perceba que isso aqui, um homem comum, um leitor comum ainda hoje, ele não consegue fazer essa distinção. Né? Mas Karl Marx tinha feito, né? E nós aqui também vamos fazer essa distinção. Ou seja, essa declaração visava 80%, digamos assim, de tudo o que ela propõe, não é esse cidadão, mas é o homem. Que homem é esse aqui, pessoal? É o burguês. E quem é o burguês? Aquele que tem bens. Se você não tem bens, eu mesmo não tenho bens. Fui fazer minha declaração de imposto de renda, aí a contadora perguntou, você tem carro? Não. Tem apartamento? Não. Tem fazenda? Não. Tem sítio? Não. E a mulher já começa a olhar para mim assim, desconfiada, né? Aí você tem carro? Também não, né? Vai declarar o quê? Eu disse, só se for meus livros. Meus livros talvez eu coloquei na declaração. Né? Então, eu, na verdade, sou um mero cidadão. Né? Não entraria nessa categoria aqui do homem livre da Revolução Francesa. Né? E mais adiante aqui, no mesmo livro, Karl Marx, que aqui é o coração da argumentação, ele faz uma argumentação muito forte. Eu aconselho, eu volto a falar para vocês, volto não, que eu não falei ainda, né? Eu não sou comunista, nem sou socialista, mas uma coisa eu tenho que admitir, né? Que Karl Marx ele escrevia muito bem, e nesse livro realmente é um dos melhores, na minha opinião, entendeu? Muito bom
para que você gosta de direito, de teologia, filosofia, política. Esse é um livro que merece, eu li já 2 vezes, e estou esperando só aí melhorar um pouquinho para comprar a versão impressa. Então, nesse livro, Karl Marx é um livro que ele faz essa réplica, ele menciona, né, a questão dos direitos do homem e do cidadão, mas a tese central dele é esses 2 conceitos aqui, que eu quero finalizar com isso. Esses 2 conceitos. O conceito de emancipação política versus o conceito de emancipação humana. O que é isso? Emancipação política, a tese do livro é que os judeus estavam se lamentando, os judeus na época de Karl Marx, porque eles não tinham direitos iguais aos dos protestantes luteranos alemães, né? Alemães e em toda aquela região da Europa, né? E eles pediam ali, estavam lutando para ter direitos iguais, né? Aí Karl Marx faz uma réplica, né? É o livro, sim, ele está colocando aqui, é o livro, deixa eu mostrar para você aqui, querido. É o livro sobre a questão judaica de Karl Marx, né? Que esse livro ele faz uma crítica ele faz uma crítica. Pessoal, 2 minutinhos aqui, vê que eu fico olhando sempre aqui a questão do WhatsApp por causa da comunicação da coordenação. Viu? Sim, então, ele aqui ele faz uma crítica a essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, mostrando que há uma distinção entre a norma positivada e a norma fática nessa declaração, e que existe uma ideologia por trás, que é a ideologia burguesa, né? Que a Revolução Francesa é a Revolução Burguesa. Embora a Revolução Russa também seja uma revolução financiada por burguesia. Ela envolveu o povo, mas ela é financiada também pela burguesia. Não sei se vocês sabem, mas a Revolução Russa ela foi financiada por dinheiro judaico, né? Mas em outra ocasião a gente fala sobre isso. Então, o que é emancipação política? É o desejo dos judeus de querer ter o mesmo direito que os protestantes alemães tinham. E o que é emancipação humana? Aí Karl Marx, mesmo sendo judeu, ele critica essa postura dos judeus. Ele diz, olha, vocês estão querendo direitos iguais, mas, na verdade, o que vocês deveriam procurar seriam a emancipação humana, ou seja, o direito do ser humano. Isso aqui é muito mais profundo do que eu estou falando aqui, porque aqui Karl Marx está falando de uma coisa chamada ontologia. E o que é ontologia? É o estudo do ser. Os judeus estavam preocupados com a política. E Karl Marx está preocupado aqui não apenas com a política, mas com o ser humano no sentido mais filosófico possível. Agora, veja qual é a tese dele, que eu discordo como teólogo, eu discordo, mas eu concordo como filósofo, né? Porque filosoficamente ele estava correto. O que é emancipação humana? Emancipação humana, na visão de Marx nesse livro, era o seguinte, olha, nós jamais iremos conseguir direitos iguais, direitos humanos, na sua plenitude, enquanto houver diferenças, não apenas de classe, mas diferença de categorias. Por exemplo, enquanto existir católicos, protestantes, ubandistas, não haverá direitos humanos, na concepção de Marx. Enquanto houver pobre e ricos, não haverá direitos humanos. Enquanto houver alemães, brasileiros, judeus, chineses, não haverá direitos humanos. Aí você diria, professor, o que é que esse camarada está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que só haverá direitos humanos na sua forma plena, na sua emancipação humana, quando o indivíduo que mora na Alemanha, ele esquecer que é alemão e se lembrar que é um ser humano. O chinês que mora lá na China, no momento que ele se esquecer, ou que deixar de lado que é chinês e se concentrar que é um ser humano, quando o brasileiro esquecer que é brasileiro, e se preocupar que é um ser humano, quando o católico, protestante, ubandista, espírita, seja lá o que for, esquecerem as suas crenças, abrirem mão e se concentrarem apenas
no ser humano, na sua totalidade, na sua situação primeva, né? Teologicamente falando, na sua situação adâmica, né, do primeiro homem, aí Karl Marx diz, aí sim, nós já podemos falar de emancipação humana e falar de direitos humanos, porque sem isso, dizia ele, é impossível falar de direitos humanos. Pessoal, eu encerro por aqui, não sei se vocês entenderam. Se não entenderam, pelo menos finjam que entenderam, para que eu fique um pouquinho feliz, não ficar tão triste. Deixa eu só ler esses dois lados aqui. A influência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, teve influência na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e na Constituição do Brasil de 1988. E finalizando, agora sim, os direitos humanos serão uma norma fática, ou seja, prática na vida diária, quando nos tornarmos mais humanizados. Não um humanismo racionalista, porém um humanismo que se foque não apenas na razão, mas principalmente nos afetos. Né? É isso aí que ele chamava de emancipação humana e não apenas política. Meu povo, deu para entender? Ficou confuso esse negócio, né? Se ficou confuso, a gente faz um outro mini curso explicando, entendeu? O mini curso explicando como foi tudo isso. Deu para entender? Deus, Amanda está dizendo, deu sim, porque eu tinha chegado atrasado, a aula foi muito boa. Pronto. Excelente, professor. A Maria está falando aqui. Pessoal, eu espero que tenha dado. A aula vai ficar aí gravada, né? Qualquer coisa vocês podem dar uma olhada, né? Coloque o seu nome completo, tá certo? Porque depois, se você fez a inscrição lá, eu acho que pela inscrição sai o certificado, né? Mas se não fez, coloque o seu nome completo para segurança, né? Para mostrar que estava presente. Né? Mesmo um pouquinho, quem chegou um pouquinho atrasado, mas coloque aí que depois vocês podem assistir a aula. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido aí, pelo menos as linhas gerais, né? Uma aula não dá para a gente entender tudo, ok? E que vocês possam fazer um bom proveito desse material. Professor, boa tarde. Boa tarde, querido. Quem está falando? É Dizan, sou aluno do Direito. Ô, querido, pode falar. Professor, eu posso dar uma sugestão para o senhor ministrar um minicurso? Sim. Você aceita? Pode ser. Professor, veja Sim. aí se o senhor faz um minicurso sobre a mulher de Potifar e os valores, a questão cultural, valores, norma. Ah, sim, muito bem, entendeu? Tema legal, professor. É verdade. Depois você passa aí no meu WhatsApp, passa aí uma mensagem, ou no meu e-mail, viu? Porque eu fico registrado aí, e é uma Eu não tenho o sugestão. seu contato, professor, eu não tenho o seu número. Pronto, eu vou colocar aqui. Porque, na verdade, a gente tem uma lista que a gente passa de temas, então é muito provável que esse ano já esteja cheio, certo? Mas a gente pode colocar aí para a próxima. Na pauta, né? Na pauta, exatamente, entendeu? Porque às vezes a gente fica até pensando, né, em busca de um tema, né? É sempre bom a sugestão. Pronto, tá aqui o meu. Eita, não escrevi errado aqui, dá um minutinho, viu? Deixa eu só. Esqueça isso aí, que eu esqueci só de um detalhezinho aqui. Tem. Aqui é o do Inter. Pronto, esse aqui de baixo, viu? Esse de cima aí não considera não, porque faltou o nome PHD aqui. Não tem como. Depois que vai, não edita mais não. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço, coloque o nome e vão saindo aí da sala, se não tiver nenhuma pergunta, para que eu possa depois fechar. Se tiver alguma pergunta, pode passar também no meu WhatsApp, que a coordenação tem, ou o meu e-mail, que aqui está o meu e-mail. No final, aí você pode passar o e-mail e fazer aí a pergunta e consideração que vocês quiserem. Obrigado, viu, professor? Nada que, querido. Um forte abraço também para vocês. De bom.
Coloque aí o nome, nós já encerramos já a classe, viu? Mas coloque o nome aí para ficar registrado. Depois pode sair.